Olá, meninas! Sejam bem-vindas ao curso 3030 dias com as mini tatuagens. Quero primeiro dizer que é um prazer poder compartilhar com vocês mais essa parte do meu conhecimento, poder agregar na vida de vocês dessa forma. Esse curso é uma extensão do nosso curso de mini tatuagens, mas você vai poder agregar tudo que você aprender aqui em outros serviços que você oferece aí na sua clínica, no seu estúdio. Então vamos adiante, porque tem bastante conteúdo por aqui. Como fazer 3.000 em 30 dias, né? Quais ferramentas, o que além de uma técnica perfeita a gente precisa para conseguir vender o nosso produto, o nosso serviço? Hoje, para nós que trabalhamos com serviço, que não temos uma loja física, uma vitrine para expor os nossos produtos, precisamos e dependemos de um Instagram que vende. Um Instagram que gera desejo às nossas clientes, um Instagram que gera comunicação, que educa as nossas clientes. Então, o seu Instagram é a vitrine do seu negócio. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre como ter fotos que vendem. As fotos, elas não dependem apenas de uma câmera de altíssima qualidade. Eu só vou conseguir vender, eu só vou conseguir fazer fotos bonitas, fotos que geram desejo se eu tiver um iPhone. Não é bem dessa forma. Eu trabalhei por muito tempo com o Samsung, até ano passado, para ser bem mais exata para vocês. E esse ano que eu resolvi trocar o meu celular. Então, quais outras ferramentas eu utilizava, além de uma câmera, para fazer fotos que vendem, fotos bonitas, que geram desejo? Iluminação. Um ring light faz milagres em relação à iluminação. Mas a sua sala pode ter várias lâmpadas, a sua sala ela pode ter uma iluminação muito clara, com jogo de luzes entre luzes amarelas, luzes brancas, que isso vai deixar o ambiente mais bonito. Mas, eu não tenho um ring light, eu não tenho iluminação ainda na minha sala. O que eu posso fazer? Dê preferência a fazer as fotos dos seus atendimentos durante o dia. Vai num espaço que tem uma janela maior, que tem uma entrada de luz, porque todas as ferramentas que a gente citou antes são ótimas, mas nada como a luz do dia para fazer fotos. Outro ponto muito importante que muita gente deixa passar, inclusive já vi algumas meninas aqui do curso de mini tatu pecando nisso. O cenário. O seu trabalho tá lindo, maravilhoso, mas se o cenário que tiver em volta daquela foto, daquela tatuagem, não tiver apresentável, a cliente não vai chamar atenção para a tatuagem. A cliente vai observar o que está em volta. E muitas vezes o que está em volta é um papel lençol que já está sujo de pigmento, resíduo de pigmento, resíduo de outros produtos talvez que a gente utiliza durante o procedimento. Então, troque o papel lençol para fazer a foto. Tenha um fundo bonito nessa tatuagem para conseguir fazer uma foto de qualidade. Troque a sua luva durante o procedimento para poder fazer a foto. Né? Se a sua luva vai aparecer na foto, troque a sua luva. Dê preferência em trabalhar com luvas escuras, de preferência preto, que não vai aparecer aquele resíduo de pigmento. Porque durante o procedimento a gente acaba sim sujando a luva. Se a gente está com uma luva branca ou uma luva de tons mais claros, essa sujeira vai aparecer. Então, isso, por mais que é algo muito simples, eu já vi meninas pecando em relação a isso. Então, daqui em diante, está proibido fazer esse tipo de foto. Outro ponto muito importante, uma edição de qualidade nessas fotos. Mais para frente, aqui no curso, eu vou ensinar vocês a utilizar o aplicativo que eu utilizo, que é o Lightroom. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai modificar o procedimento que foi feito, mas sim melhorar, destacar a apresentação do procedimento ao invés do que está ali ao redor na foto. Então, nas próximas aulas, vocês vão ver isso a fundo.
Aqui eu trouxe para vocês 2 fotos diferentes. É o mesmo procedimento, a mesma tatuagem, mas fotos tiradas com atenção diferente. Vejam que na primeira foto, o que a gente tem? Tudo aquilo que eu relatei antes. Sujidade ao redor dessa tatuagem, tem resto de outros materiais que a gente usa, tem uma luva aqui. Nada disso precisaria estar visível, porque o que eu quero mostrar é a minha foto e a minha tatuagem. E observe o quê? Essa tatuagem, ela tá lá no fundo. Enquanto aqui no segundo já teve uma edição, destaquei, melhorei a nitidez do procedimento, troquei o papel lençol, mostrei o que eu realmente desejo que chame a atenção da cliente. Então, percebam essa diferença de uma foto qualquer para uma foto que gera desejo, que auxilia vocês a incentivarem, gerarem desejo na sua cliente de querer fazer uma mini tatu com você. O profissional que fez esse procedimento e esse procedimento é o mesmo, fui eu. A diferença é que aqui não parece um profissional qualificado, só por conta da sujidade ao redor. Enquanto aqui a gente tem uma foto de altíssima qualidade. Trouxe agora o caso de uma aluna minha, né? Não tinha nada ao redor dessa tatuagem, mas também o fundo não era um fundo que deixava limpo. Por quê? Temos 2 cores de fundo. Além disso, o papel do fundo está brilhando quando deveria ser opaco. A pele da cliente está bem craquelada e é algo que a gente pode melhorar no Photoshop, porque a gente não deseja chamar atenção para isso, e sim para a tatuagem. Observe, o procedimento é o mesmo, é a mesma tatuagem, porém apresentado de uma forma muito melhor. Dando sequência aos conteúdos necessários para que a gente gere desejo, para que a gente faça as vendas acontecerem através do Instagram, ter posts que educam e posts que comunicam. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Imagine que você vai do nada começar a postar sobre mini tatuagens, sem introduzir esse assunto para sua cliente. Ela vai ficar totalmente perdida. Se é uma cliente nova que está visitando pela primeira vez o seu feed, o que ela vai pensar? Mas essa moça, ela faz o quê? Quais serviços ela oferece? Porque está muito bagunçado. Então, o que a gente precisa fazer? É importante, sim, ter um único Instagram. A gente não precisa ter vários Instagrams, um para cada procedimento. Não precisa. A gente precisa focar em um Instagram, fazer esse um Instagram crescer. De preferência, não fazer a divisão do profissional com o pessoal, mas cuidar sim com o que posta. Postar os conteúdos que são relevantes, postar as coisas legais da sua rotina. Não vai postar lá que brigou com o marido, pelo amor de Deus. Mas posts que educam. O que são posts que educam? Posts que levam informação para sua cliente, né? Então, utilizar dessas informações para mostrar para sua cliente que você está fazendo um curso novo, que você está fazendo as mini tatuagens, qual a diferença entre uma tatuagem convencional para o serviço que você está oferecendo. Mostrar para sua cliente que o conceito de tatuagem que tu está trazendo para ela é o conceito fashion, são tatuagens delicadas, que você pode personalizar de acordo com o desejo da sua cliente, que ela pode fazer uma tatuagem com uma amiga, instigar a inspiração, instigar o desejo. Isso vai trazer total diferença quando você está se comunicando com a sua cliente. E, além disso, não simplesmente jogar palavras ao vento, mas utilizar de uma comunicação mais assertiva. Introduzir a cliente num contexto, mostrar o que é esse contexto,
talvez cutucar que no passado ela já teve um desejo, ela tem esse problema, essa dor, e que você pode resolver, e daí sim fazer uma oferta. E não simplesmente jogar palavras ao vento e pensar que as pessoas estão no Instagram rolando o feed pronta para comprar alguma coisa, porque não funciona dessa maneira. Muitas vezes a cliente nem tem aquele desejo, mas tendo contato com você, com os seus conteúdos, ela passa a ter. Então, mais para frente aqui nessa aula, eu já vou mostrar para vocês o que seria essa comunicação assertiva. Além disso, essa comunicação precisa gerar gatilhos mentais. Mais para frente eu vou detalhar isso para vocês também. Eu montei um carrossel que vocês vão ter acesso no final do curso para vocês mesmos editarem nas suas cores, com a fonte que você mais gosta, mas observem a diferença de que joguei um post lá para minha cliente, uma foto de mini tatu, na legenda que ninguém olha, coloquei assim: agende o seu horário, mini tatuagens com dermógrafo. A tua cliente nem sabe o que é um dermógrafo, mas você coloca dessa maneira para ela. Não vai gerar desejo algum, porque só foi jogado ali. Ela consumiu aquilo, só viu a foto, nem leu a legenda. Agora, olha a diferença de você contar uma história, né? Já sentiu vontade de fazer uma tatuagem? Quem nunca sentiu vontade de fazer uma tatuagem? Quando ela lê isso aqui, ela já entende que aquele post é para ela, porque lá no passado ela sentiu vontade de fazer uma tatuagem e por algum motivo não fez. Ou fez e hoje não é o tipo de tatuagem que ela faria, né? Então, já sentiu vontade de fazer uma tatuagem? Uma tatuagem fine line como essa, aí você apresenta 2 trabalhos seus. Pode usar minhas fotos também, elas vão estar aqui disponíveis para vocês mostrarem qual a essência dessa tatuagem. Aí você explica o que é essa tatuagem. A tatuagem fine line é o conceito mais fashion de tatuagem. Ela pode ser personalizada, ela é delicada e de traços finos. Que mulher hoje não se identifica com isso? Todas as mulheres desejam fazer tatuagem. Vocês sabem disso porque vocês já estão tatuando. Algumas, né? Outras estão começando o curso e já vão começar a comunicação aqui da forma correta. Então, hoje é o que está em alta, é o que as pessoas, principalmente as mulheres, estão buscando. Traços finos, traços mais delicados. Transmita sua essência através das mini tatuagens. Os seus sonhos, os seus valores. Dedique uma tatuagem a alguém que você ama. Olha só, lá no começo do post eu relembrei, trouxe uma lembrança para ela, relembrei um desejo que ela já teve antes e ou realizou ou não realizou. Mostrei do que eu estava falando sobre as mini tatuagens. Expliquei o que são essas mini tatuagens. Depois, instiguei ela a transmitir a essência dela. Falei que é possível ela fazer aquilo. E depois eu finalizo. Se você gostou, diga eu quero nos comentários. Quando a gente dá uma indicação para que a cliente interaja conosco, é natural que elas vão lá e comentem. E daí você pode fazer o trabalho de chamar a cliente no direct e ir mais a fundo com ela. Entender que tipo de tatuagem ela gostaria de fazer, até que ela agende um horário com você. Então, para a gente recapitular, primeiro devemos inserir a cliente num contexto, depois cutucar essa dor dessa cliente, ou esse sonho do passado, ou esse desejo, reviver esse desejo, gerar desejo, por fim, mostrar que a gente tem uma solução e uma oferta. O que são gatilhos mentais, que são muito importantes vocês utilizarem sempre que vão criar um conteúdo. Um gatilho mental que a gente precisa expor na nossa rede social é o de autoridade. Mostrar que você domina o assunto, que você entende do que você está oferecendo. E daí sim, fazer posts que comunicam essa autoridade.
Por exemplo, quando a gente fica doente, quem que a gente vai procurar? Um médico especialista. Você vai em alguém que se titula médico e não sabe nada sobre a pessoa? Não vai. Então, que tipo de post que gera autoridade? O feedback de uma cliente te elogiando, vários conteúdos sobre o tema, mostra que você tem entendimento sobre o tema. Para quem já dá curso, mostrar que você dá curso, que você não só atende, mas também ensina outras pessoas. Isso tudo vai criando uma autoridade que você precisa ter para conseguir vender com recorrência para seus clientes. E também alcançar clientes novas. Prova social. Se tivermos, por exemplo, a opção de ir em 2 restaurantes, você está pronta para entrar no restaurante A ou no B. Um restaurante está super vazio, o outro está cheio de carro no estacionamento. Em qual restaurante você vai? É natural a gente ter a tendência de seguir onde já tem mais pessoas indo, fazendo, realizando algum procedimento, ou no caso, como exemplo, um restaurante. Porque quando você entende que tá vazio, se tá vazio é porque não é bom. Se tá cheio, é porque é bom, eu também quero. Gatilho de antecipação e de urgência. Quando eu digo aqui antecipação, se eu começo a comunicar para minha cliente, e uma única comunicação, eu já digo tudo que ela tem que saber, já lanço uma oferta e já é isso e tal, não gera curiosidade. Agora, se eu antecipo um assunto, gatilho de antecipação, se eu antecipo um assunto, mas não dou todas as informações de cara, é natural que esses clientes, elas queiram te acompanhar para saber do que você estava falando. Que novidade você ia lançar? O que é esse procedimento? O que é Tattoo Fine Line? Entende? Então, aproveitem que vocês estão começando e incluam as clientes nesse cenário. Mostre que você comprou um novo curso, mostre que você está estudando, mostre que você se preocupa em entregar mais para sua cliente, mas não diga exatamente o que. Ela vai ficar curiosa e ela vai te acompanhar para saber do que você está falando. Gatilho de urgência. Quando a gente faz uma oferta, a gente não pode manter uma oferta por muito tempo. Porque tudo que dura muito, as pessoas vão deixando para depois. Isso é natural também. Não é prioridade, deixe para depois. Mas se eu digo para ela que só vai até sexta-feira, minha promoção, ou só tem X vagas, ela vai se antecipar, porque aquilo vai gerar uma urgência na mente dela. Opa, sexta-feira é depois de amanhã. Preciso aproveitar agora. Sage, o que é sage? É o gatilho de semear. Está junto com a ideia do que eu falei anteriormente. Você mostra que tem algo novo, mas você não diz o que é. Aí você começa a semear, né? Ou você faz um post, mas não entrega de vez o que é o conteúdo final, o que é o procedimento, qual vai ser a oferta. Você semeia para depois vender. Você comunica para depois vender. Você planta para depois colher. Ok? E o escassez vai junto com o que eu falei anteriormente. Se está sobrando, se tem muitas vagas, ela vai deixar para depois. Se são poucas vagas naquela oferta ou para aquele procedimento, ela vai aproveitar o quanto antes. Isso é natural do ser humano. E já que temos essas características, temos que aproveitar essas características. Quando a gente conta uma história, quando eu conto uma história, é aquela ideia de que eu introduzi a cliente no contexto, fiz ela relembrar de algo, trouxe para ela uma historinha do passado. Ou então, a cliente manda um feedback para você. Ela manda um feedback te elogiando e você começa assim, ó.
Recebi esse feedback e quero contar para vocês. Contar o quê? Próximo post. Essa foi a mini tatu que a minha cliente fez. Como você se sentiria fazer uma tatuagem assim? Ou com quem você faria uma tatuagem assim? Você entende que a sua cliente vai começar a imaginar aquela situação trazendo para ela através da história que você está contando de outra pessoa. Então, daí, finalizamos em detalhes essa história. Introduz ela no contexto, tá? Mas sempre usar os gatilhos mentais de forma ética. Não vamos inventar coisas, mas vamos mostrar em detalhes o que a gente está fazendo, como a gente está vivendo, com quem a gente está conversando, o que as minhas clientes estão achando dos meus procedimentos, quais procedimentos eu estou fazendo, desde quando, como foi a minha trajetória. Tudo isso é contar histórias. E quando a gente conta histórias, a gente ativa um lado do cérebro que se chama límbico. Esse lado, ele transmite emoção, ele faz a emoção falar mais alto do que a razão ou do que a linguagem. Então, quando ele transmite emoção, automaticamente você vai fazer a pessoa tomar a decisão de comprar algo ou não através daquele lado que está mais incentivado. Quando você faz uma oferta e coloca lá o seu valor, o preço do seu serviço, ela só vai ver aquilo. Por quê? Talvez não seja prioridade para ela fazer uma mini tatuagem agora. E daí ela só olha a razão e não faz. Agora, se você introduz ela num contexto, ativa o lado límbico do cérebro, você faz com que a sua cliente comece a pensar com emoção. E daí a tendência é fechar uma venda. E isso serve para qualquer outro produto ou serviço. Seja mini tatuagem, seja remoção a laser, seja procedimento de micropigmentação, seja quando você vai comprar uma roupa, um sapato, uma bolsa. Nem sempre a gente sai de casa decidida a comprar algo, mas às vezes a gente olha uma vitrine e sente a emoção de ter aquele produto e acaba tomando a decisão com o lado sentimental e não com o lado da razão. Agora vamos adiante, porque na próxima aula eu vou apresentar para vocês os conteúdos e como vocês vão editar esses conteúdos.